Olá, uma ótima noite para você. Começa mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. Está no ar o Vejam Só. E hoje nós vamos falar mais uma vez, falar daquele tema que muita gente curte, gosta demais, que é a escatologia. Então fica ligadinho aí, porque tem coisa interessante para você aprender. Antes da apresentação e da gente entrar aqui no nosso debate, já deixo aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder conversar, falar de teologia, interagir. Recebo muito carinho da audiência, sugestão de tema, indicação de convidados. A gente bate um papo por lá e eu estou esperando também a sua mensagem e você também seguindo, tá bom? Fico no aguardo. Deixa eu já apresentar aqui os meus convidados. Muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá em Taboão da Serra. Graça e paz, pastor Valdo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, uma alegria recebê-lo, irmão. Obrigado, Zeca, graça e paz, prazer Amém. imenso estar aqui, poder vê-los novamente aqui, poder estar aqui com o pastor Rafael também, uma grande alegria. E vamos para mais um bate-papo bíblico aí. Isso, vamos falar um pouquinho mais de escatologia. Amém. Tema que a gente gosta. Já adianto que o tempo pro assunto é curto, tá? Sim. Então tem que ir direto, não dá para guardar, daqui a pouco eu vou falar. Aí não vai dar tempo, vai acabar o tempo do programa. Mas, bom, antes, as informações da igreja, pastor. Comunidade Bíblica Moriá, em Taboão da Serra, estamos ali na rua Erechim, número 59. E nossos cultos aos domingos e às sextas-feiras, à noite, né? O pessoal já sabe os horários, é sempre Bem bom. à noite. Estamos lá e será um prazer recebê-los. É o horário regimental evangélico. Antigamente, era mais ali às 19 horas, 18h30, A maioria das... Hoje já tá tem, cada igreja tem um horário, já tá Muita mais... gente fazendo culto só pela manhã agora. Tem igreja que só faz culto de manhã no domingo, É verdade, é verdade. Bom, as informações da igreja você encontra nas redes sociais, quiser outras informações, elas já apareceram aí, ficarão salvas no nosso @programa Vejam Só, perfil oficial do Instagram do programa. E nós temos também o privilégio de receber o pastor Rafael Gustavo do Carmo, ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo, uma ótima noite, meu irmão. Zeca, boa noite, paz seja convosco, paz, pastor. Alegria estar com os irmãos mais uma vez aqui, reunidos para nós falarmos de um tema maravilhoso, que é a volta de Cristo, Glória a Deus por não ser um tema salvífico, onde a gente possa se debulhar, conversar Ainda de uma bem, forma mais tranquila, Agradeço a Deus pela oportunidade, obrigado por estar de novo. O tema é salvífico, sim. De certa forma, sim, Porque só acha interessante a volta, só fica feliz com a volta quem é salvo. Glória a Deus por isso, Não é? verdade, é verdade. Então é salvífico. É isso aí. Pastor, vamos passar as informações da igreja, por favor. Bom, glória a Deus. Eu congrego na igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim São Domingos, Rua Altair Aparecido Coelho, 769, nossos cultos, terça-feira, escola dominical, quarta, escola de juniores. Os sábados, às 18 horas, eu leciono teologia para o pessoal, para os jovens lá. A partir das 19h30, o culto dos jovens e domingo, às 18 horas, o culto da família. Você que é da região, está convidado, vamos cultuar com a gente ali e dar uns glória a Deus. Amém, boa. Tá feito aí o convite também, as informações da igreja. O contato do pastor Rafael já apareceu e nós vamos deixar ele lá fixado, no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, para você que quiser e buscar outras informações, poder acessar também, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema da nossa conversa e hoje o que a gente quer saber é sobre, como eu disse, a questão escatológica, a volta e a vinda de Cristo. Nós estamos falando de duas situações distintas, dois momentos diferentes, duas fases, como muitos gostam de dizer, ou eles se referem a um único momento, distinto na história, único, em que isso vai acontecer. Meus convidados vão trazer primeiro, a contribuição deles, como é que eles respondem à pergunta, depois eu vou abrir para você participar também, tá bom? Irmãos, como nós gravamos recentemente um programa com vocês também, nós começamos com o pastor Valdo, vamos fazer diferente hoje? Opa! Pastor Rafael, vou dar a honra para o irmão começar aqui o programa, e aí depois, na sequência, a fala fica com o pastor Valdo, tá bom? Sim. Depois, na verdade, você vai poder acessar a nossa enquete também. Vamos lá, pastor Rafael, eu quero te ouvir. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Eu creio que sim, são eventos distintos. Eu, como um dispensacionalista revisado,
Eu creio na doutrina da iminência, né? Eu não abraço tanto a ideia do arrebatamento secreto como os dispensacionalistas clássicos comumente fazem, né? Uhum. Eu creio que são eventos diferentes, o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Quando a gente olha para os termos gregos, quando se fala da vinda de Cristo, o termo parousia, nós não podemos engessá-lo acreditando que esse termo apenas apresenta a volta visível de Cristo, até porque em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15, aparece o termo parousia lá, e no 17 o termo arrebatamento, que é o rapaguessômeta. Então, assim, tem que analisar cada texto, cada um dos termos no seu contexto. Mas, para início de conversa, eu creio que sim, que são eventos diferentes, que Cristo vem primeiro em um evento para retirar a igreja, onde os crentes se encontram com ele nos ares, e o segundo advento é a volta de Cristo, onde ele vem para a terra, pisa no Monte das Oliveiras e a igreja vem com ele. Boa. Então, na leitura do pastor Rafael, nós estamos falando de dois momentos distintos. Muito provavelmente, talvez essa seja a principal leitura bíblica, né, aqui do nosso evangelicalismo nacional, essa divisão aí em duas fases do retorno, mas nós temos, obviamente, opiniões distintas e diferentes, e por isso que o pastor Valdo está aqui. Quero te ouvir também, meu irmão, como é que o irmão responde a nossa pergunta. Eu creio numa única vinda. Jesus virá quando voltar e voltará quando vier, né? Boa! Então, é uma única vinda. E nessa ocasião, vai haver tanto salvação, por um lado, quanto haverá juízo, do outro lado. Porque Jesus Cristo ele vem para isso. Quando ele voltar, ele vai arrebatar o seu povo, mantê-los separados e vai trazer juízo sobre as nações. A Bíblia, ela demonstra essas duas coisas na sua única vinda, né? E eu já deixaria aqui para o pastor, inclusive, para a gente enriquecer aqui a conversa, a pergunta, nesse caso, o arrebatamento se dá na volta ou na vinda de Cristo? Boa. Já finalizou com essa pergunta? Sim, sim. Boa. Então, já fica aí já preparado aí no gatilho para a resposta. Antes da gente escutar a resposta do pastor Rafael, deixa eu abrir a enquete para você poder participar também e nos ajudar nessa construção aqui, trazendo a sua opinião para o programa, tá bom? Então, acesse a nossa rede social, @programa Vejam Só, e lá você vota nas nossas enquetes. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção muito sabiamente preparou para vocês. Olha lá, Cristo vem uma ou duas vezes? Obviamente que nós estamos falando do retorno, tá? Né? Se ele vem uma ou duas vezes no seu retorno triunfante, tá bom? Vamos ver as opções? Uma só vinda, ou seja, ele volta uma única vez, um único evento e resolve. Segunda opção, duas ocasiões, tá certo? São momentos distintos, duas fases. E terceira opção é um mistério para mim. Essa daí é maravilhosa. No fundo, todo teólogo tinha que ir no mistério. Porque não deixa de ser um mistério, né? Exato. Não deixa de ser um mistério. A gente busca indicações que a Bíblia dá, mas cravar mesmo, rapaz, escatologicamente falando, é sempre difícil. Mas vai lá, vote, participe. Na postagem seguinte, você tem a caixinha lá para você poder justificar a sua escolha também, tá bom? Então vamos lá, pastor Valdo, qual que é a pergunta que ficou aqui pro Rafael? O arrebatamento, porque já que tem a distinção, né? Volta e vinda. Qual das duas seria do arrebatamento? Quando ele voltar ou quando ele vier? E aí, Rafael, como é que o pessoal se prepara? É na volta ou na vinda? É isso, né? Sim, E aí? Amém, glória a Deus. Primeiro eu queria qualificar os termos, acho que é consenso entre nós que Cristo vem. E dentro da teologia nós trabalhamos com dois sistemas, né? As doutrinas bíblicas, essas doutrinas bíblicas são baseadas em textos explícitos da palavra de Deus. Por exemplo, que Jesus voltará. É um texto bíblico, é um texto explícito. E as doutrinas teológicas, que são feitas através de grupos de textos que são sistematizados para defender pensamentos, mas que não tem um texto explícito, mas implícito sobre, seja qualquer tema, união hipostática, trindade, sobre qual momento é o arrebatamento da igreja. Bom, dito isso, eu creio que quando nós olhamos para os termos, a gente, como eu falei na introdução, a gente tem que qualificar através de uma exegese, como a gente vai encaixar. Porque, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando nós olhamos aqui o versículo 15, declaramos, portanto, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, na vinda, a parousia do Senhor, de maneira alguma
teremos precedência sobre os que dormem. Mas no 17 acontece assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro, a pânteses, com o Senhor nos ares, e permaneceremos para sempre com o Senhor nos ares. Então, sobre o termo vinda ou volta, eu acho que o que vai qualificar é o contexto. Eu não engesso a palavra, né? Para mim, o que traz o sentido, se é arrebatamento, se não é arrebatamento, é o contexto. Por exemplo, Mateus 24, eu creio que ali não é arrebatamento da igreja. Eu não vejo a igreja ali. Eu não vejo a igreja, aliás, em momento nenhum, em Mateus capítulo 24. Boa. Então, lá em Mateus 24, não tem igreja. Tem o que lá? Na minha Mateus opinião, 24. Mateus 24 se refere à nação de Israel. Para Israel. Para Israel. Dentro do dispensacionalismo, existe um grupo que Scharfer defende isso, que ele acredita que a igreja estaria presente dos versículos 4 a 8. Schofield, de Mateus 24. Tá. Schofield, escritor da Bíblia, Schofield, muito importante para nós pré-tribulacionistas, ele acredita que a igreja se faz presente do 4 ao 14. Eu sigo a linha de Ingles. Ele não crê que a igreja está presente. Eu não vejo a igreja presente em Mateus 24, porque para mim, Mateus 24, Jesus está discorrendo do período da ira do Senhor, da grande tribulação, e a igreja não está mais presente. Então, eu não vejo ali. O que eu vejo em Mateus 24 é a volta de Cristo, a volta do Senhor em glória. E aí, pastor Valdo, ficou satisfeito com a resposta? Não É mais bem ou por menos. aí, Não, mais ou né? menos. Não te agradou pelo jeito, né? Não, é porque assim, uma vez que existe a distinção das duas palavras, volta e vinda são as mesmas coisas, a única forma da gente ver essa diferença seriam pelos textos mesmos, né? Sim. Mostrando que na volta acontecem determinadas coisas e na vinda outras coisas. Mas o pastor mesmo disse que não dá para fazer nos textos bíblicos não tem como fazer essa distinção. Então, como é que fica? Eu não sei. Por que chegar, então, a essa conclusão de que a volta e a vinda não é a mesma coisa, se o próprio pastor percebe que existe as coisas são intercaladas. Tem hora que, para falar da vinda, do arrebatamento, fala-se volta. Outra hora, para falar do arrebatamento, fala-se vinda. É isso aí. Então, mostra que são a mesma coisa. É isso aí. O que eu creio que o debate vai tangenciar se são duas etapas, se é uma só, é que vai mais cair nisso. Talvez os A termos questão da confundam, se confundam. mas é bem distintivo nas etapas, né? Nas etapas, com certeza. Para ele. Então, são duas etapas, né? Então, são vamos esquecer duas que são volta e fases, vinda, né? vamos Como seria pensar mais. em duas fases, Isso, não é? isso. Então, volta para arrebatar e vem para reinar. É isso aí. É isso, não é? Isso aí. Necessariamente. É difícil, porque, como eu falei, a vinda está descrita em Mateus 24, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 15. 2 Tessalonicenses, a nossa reunião também está ali a vinda do Senhor. E eu creio que ali é o arrebatamento da igreja, que Paulo já falou no capítulo 1. Então, assim, seria uma aparição para esse arrebatamento. Não necessariamente ele vem até a terra, né? Isso, exato. Pelo contrário, a igreja se reúne a ele, mas é uma aparição para os salvos. É isso aí. Certo? E depois, aí uma volta já junto com esses salvos para o reino milenar. Exato, né? isso mesmo. Seriam essas duas fases, né? Isso aí. Acho que assim fica até mais claro, né? entendi, as duas etapas. Isso. Correto. Isso. E E por mão, quantas etapas tem nessa? Uma só. Jesus, ele vem de uma vez Mas só. você não acredita que no meio da tribulação vai arrebatar a igreja? Como é que faz esse arrebatamento? Sim, mas é porque, assim, ele vem, como eu disse, o que eu não acredito é que Jesus pega a igreja e vai para o céu, porque aí realmente seria é verdade. Você Mas acredita ele vem e fica. Ele já fica. Ele vem. E nos 3 anos e meio finais da tribulação, ele fica aqui também? Fica aqui. Não, sim. Aliás, Apocalipse 19, que os pré-tribulacionais entendem que Jesus está vindo com a noiva para das bodas. Na verdade, o texto fala o contrário. Ele está vindo porque as bodas vão se realizar. Serão realizadas as bodas na terra. As bodas são aqui já. Sim, é na terra as bodas. Não, não fala assim desse jeito. Assim, porque eu não estou perguntando, Sim, as bodas é aqui. Tá parecendo... Jesus, ele virá, vai reunir o seu povo, né, no lugar justamente das bodas do reino. E a Bíblia fala em Apocalipse 19 que ele pessoalmente pisa o lagar do furor do Deus No lugar Todo-Poderoso. das bodas, igual a Israel. Israel. Território prometido por Deus àquela nação, a Abraão. Eu creio de forma literal, sim. Naquela região, É. ali as bodas. E vai caber todo mundo lá?
Agora eu não sei não como é que vão fazer. Tá vendo? Como vai Esse ser nó aí esse que eu queria sistema? Não, dar. mas assim, Rapaz, porque nós estamos falando de... textos bíblicos para isso existem, né? Agora, os estudiosos, eu não sou bom em geografia bíblica não, né? Mas diz que Israel não ocupou ainda nem 10%. Nunca, não. Exatamente. Nunca. A terra prometida a Abraão nunca. É isso aí. É por isso que, Exatamente. para o amilenista, talvez esse seja Uma o grande pedra. espinho. É isso aí. O grande espinho. É isso aí. Porque Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa geográfica. É isso aí. O texto bíblico cita a região certinho, vai ser daqui É até isso aí. aqui e tal. E ainda que no momento de maior expansão territorial, no reino de Salomão, no seu reinado, Israel não alcançou toda essa terra. É isso. Outra coisa a se entender é que Israel é sede, né? Nós não sabemos. Na verdade, o Senhor vai reinar pelo mundo inteiro, está escrito, né? Não, mas depois, no milênio, o mundo inteiro? Sim. Não, o mundo inteiro. eu não sei, eu sou ele vai ser o amilenista, Senhor então do o milênio mundo. para Então mim é um Israel é mistério. sede. Então, entendi, será a sede do governo. A sede do governo. Então, mas daí fica, aí eu acho que fica estranho, porque É? o milênio é justificado, principalmente por os dispensacionalistas, para que Israel cumpra essa Promessas, promessa isso aí. territorial. É isso aí. O amilenista, ele vai espiritualizar isso, Isso. né? Isso será cumprido espiritualmente, vai herdar todas as terras e tudo mais, né? E aonde a igreja estará, dentro do que o pastor falou? Israel, tudo bem, vai cumprir Israel. A igreja vai estar onde? Vou responder, vai lá. Bom, só voltando um pouquinho antes, o pastor, ele disse que Cristo vem para as bodas, não é isso que diz em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, nós temos aqui o versículo 6 assim: ouvi uma voz de grande multidão, com voz de muitas águas, com voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso reina. O 7, exultemos e dai-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou a si mesma. O 8, foi-lhe concedido vestir-se de linho finíssimo, puro, resplandecente, pois o linho finíssimo é a expressão da justiça dos santos. Esse termo costuma ser aplicado à igreja. E a volta de Cristo, ela acontece no 11. E viu os céus abertos, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chama fiel e verdadeiro. Eu creio que a igreja já está desfrutando do momento de bodas. Eu não, para ser sincero aqui, eu até divirjo um pouco dos meus irmãos, que eu não creio que os 7 anos são 7 anos para bodas, tá? Eu creio que as bodas são antes da volta de Cristo. Eu ajo um pouco diferente porque eu sou fundamentalista e o texto... Dessa volta final Isso, da segunda. eu creio que as bodas elas são comemoradas realmente antes da vinda de Cristo. Nos 7 anos da grande tribulação? Não precisamente, porque eu não vejo um texto que explica que as bodas elas são comemoradas em 7 anos. O que eu tenho é Apocalipse 19, dizendo que as bodas acontecem antes do advento da volta de Cristo, que está no versículo 11. Então, eu divirjo um pouquinho dos meus irmãos nesse ponto. Mas, só voltando para o pastor, a dúvida que para mim ficou aqui é que ele crê que aqui quem se ataviou e os vestidos de branco aqui é a nação de Israel? É assim que o pastor crê? Na verdade, assim, não é que eu morreria por isso. Sim. Eu digo que eu creio nessa possibilidade, sim, né? Que quando se fala a sua esposa já se ataviou, é uma coisa mais assim, daquele período, aconteceu ali. Porque a igreja hoje, ela já é ataviada, ela já tem o Espírito Santo, nós já temos a glória do Senhor em nós. Isso que está falando aqui, a sua esposa já se ataviou, é algo recente, é algo que vai acontecer lá, a partir da conversão de Israel. Agora, eu não digo com isso que a igreja não é noiva, a igreja, ela é noiva, mas é justamente... Ela já está pronta, né, vamos dizer assim. Mas já está pronta. A igreja, ela é noiva justamente porque ela entrou nessa segunda aliança que foi feita com a nação de Israel. Deus, ele não tem 2 esposas. E no Antigo Testamento tem diversos lugares que falam que a esposa do Senhor é Israel. É verdade. Entendeu? E Deus fala que ia desposá-la para sempre. Deus fala em Oséias, mesmo em ocasião de pecado lá, com que é a história de Oséias lá. É verdade. Deus fala que recolheria Israel novamente como esposa e nunca se apartaria dela. Isso. Então, o que acontece hoje é que ela é uma esposa que está distanciada, mas ela vai voltar, então ela vai se ataviar novamente. E é nessa ocasião que Jesus volta. Então, em que sentido a igreja também é noiva? Ela é noiva por causa disso, porque ela entrou dentro da aliança. Ela foi enxertada na oliveira. A oliveira é a noiva. E nós somos noiva porque estamos nela.
Então, eu creio que, especificamente, esse texto, quando fala que a noiva já se ataviou, refere-se à conversão de Israel. Entendi. Para mim, a dificuldade está exatamente aí, porque aqui nós vemos que Aqui eu acho esse que não evento entra é muito antes na da... questão, acho não, que também não, é antes não da volta atrapalha de nada. Cristo, e Israel aqui está em Israel sitiado. Então, eu acho que não se cumpre muito isso, porque as bodas é antes da vinda dele. E, para mim, Cristo vem dos céus. Na opinião do pastor, ele já estava, porque ele veio 3 anos e meio antes. Então, aí que mora a diferença. Não, então para mim, isso aqui é na metade da semana. Então, eu Essa creio que volta já é a aqui- entrada do Que milênio. ele volta e fica já, né? Sim, posso explicar? Claro, por favor, pastor. Tá na minha vez, hein? Não, fica à vontade, por Mas veja favor. bem, pastor, o texto que você leu do versículo, eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma versão Sim, excelente. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro. Estão para realizar-se. Outras versões também não estão diferentes. Vindas são. É algo futuro ainda, não é algo que já aconteceu. Estão para se realizar. E a sua esposa está pronta. Mas onde ela está? Ela está na terra. A esposa já está pronta. Então, Jesus vem ao encontro dela, né? E o pastor falou aqui que essas coisas que estão escritas aqui dizem respeito à igreja. Sim, mas é como eu falei. Após a conversão de Israel, o povo é um só. Israel e igreja dentro da aliança é uma coisa só. Então, tudo bem, eu não discordo que seja igreja. Agora, por que eu discordo que aqui Jesus Cristo ele está vindo? Não é no final dos 7 anos, porque nos 7 anos, é só a gente ler o livro do Apocalipse, a gente vê a destruição que foi, não sobrou nada da terra. O pastor concorda, depois de 7 anos? eu Que concordo que tá um caos. após os 7 anos, concordo que pelo derramar de selos, taças e as iras de Deus derramadas ali, sim, as trombetas e a ira de Deus, eu creio que no final há uma destruição, mas não total. E creio também que ainda haverá nações que vão sitiar Até porque vocês acreditam que nós vamos continuar aqui, né? Quer dizer, Exato, nós exato. vamos continuar aqui. Exato, entre mas aspas. não uma Aqui destruição Israel, completa, ela né? está, com todo. ela está sitiada, ela está dominada E nessa é o que eu ocasião creio. onde Jesus vem. Sim, Porque o Zacarias, que o pastor citou em outra ocasião, ele vem para defender o povo que isso está aí. realmente É isso aí que eu sob creio. invasão. E é isso que está acontecendo. Jesus está vindo para isso. Agora, o versículo 15, veja que no versículo 15 de Apocalipse 19, ele fala assim, da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. concordo. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E outra versão fala que pessoalmente ele faz isso, né? Veja que ele vem para ferir as nações. Eu te perguntaria, no final de 7 anos, o que tem para ferir? Se eu perguntar a Jesus o que o senhor ia fazer, ele fala, eu vim destruir as nações. Eu ia falar, o senhor chegou atrasado, não tem mais nada, não. E é aí Então- que mora a diferença, que eu creio que as nações estão sitiando, É Jerusalém. porque na sua volta, esse daí é no período de 3 anos e meio, não é? Sim, Ele volta no meio. no meio. Aí por isso que ainda tem coisa para ele É fazer. isso, ele vai, as nações não estão feridas ainda, não estão destruídas ainda quando Na Jesus sua volta. visão. Na minha Agora, visão. na visão dele, já está tudo destruído porque Jesus só voltaria depois do 7º Depois ano. do 7, mas a Bíblia fala que aqui nessa vinda dele, ele está vindo para ferir. Entendi. E eu que eu creio também, porque é o capítulo 19, que eu creio que narra a volta de Tá, Cristo. então peraí. Mas ele vai ferir o quê? Já está ferido. Isso, As era- nações. Sim. As nações que estão sitiando. Eu creio que a vinda visível de Cristo Ainda é pra- que no final dos 7 no anos final da dos 7 tribulação, anos. representa esse é isso, é a momento. entrada do Estado milenar. Tá bom. Ele vem para ferir aqueles que estão sitiando a nação de Israel. É onde ele pisa os pés do Monte das Oliveiras, fende em 2. Ali ela está sendo sitiada, Zacarias 14, o texto que nós citamos. E quando vai para Então, Mateus essa 24, que destruição não é pela ira, pelas trombetas, é outra coisa. para mim a ira é todo o tempo. Os 7 anos. Especifica mais, ele fica mais intenso por questão do final, mas para mim, durante todos os 7 anos, o próprio anticristo, para mim, quando Jesus abre os selos, Jesus é o autor da abertura dos selos. Para mim, Jesus ele é o propositor desses flagelos. Ele é quem está causando a ira. Para mim, a ira é a ira de Deus desde o início. Não, nós vamos precisar ir para o intervalo, mas antes, tudo isso, pastor Rafael, de maneira literal, exército cercando Sim, literalmente creio isso. o território de Israel. O mais querendo literal atacar- possível. Tá. É isso aí. É o que eu Jesus creio. vindo como guerreiro mesmo, assim como Vindo nas Israel nuvens. esperava o Messias Isso. guerreiro. Em Apocalipse 19, vindo com os santos, que é a igreja, para Por isso que eles vão exterminar se converter. a Vem. conversão em massa de Israel. Ele vem justamente para que essas coisas que estão no Apocalipse comecem a acontecer. Porque o Apocalipse é isso, ele é cíclico, né? Então é a essa forma de questão interpretação, né? Eu da creio que não é analepse. cíclico. Entendi. Eu creio progressivo
com visões panorâmicas de eventos que acontecem... então, simultaneamente em alguns simultaneamente, casos. exato. Isso. Deixa eu fazer o seguinte, eu preciso chamar o intervalo. Aí na volta, eu quero começar até contigo, tá? Sim. Né, inclusive nessa questão aí da literalidade, entender o que acontece então com os judeus, porque Jesus fala que eles não entenderam a vinda dele na sua Sim. primeira passagem, porque eles esperavam esse guerreiro. E agora ele vai voltar como guerreiro para eles acreditarem? Exato. Então, no Sim. fundo, eles estavam certos. Sim. O irmão vai responder isso Amém. na sequência. Glória a Deus. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho aí para a gente poder respirar, tomar uma água e continuar a nossa conversa. Antes, telefone da Grade na tela. Vem estudar na Grade. A Grade é parceira aqui do Vejam Só, né? São mais de 25 anos caminhando junto com o programa, para você estudar teologia, para você se preparar e capacitar para o seu trabalho ministerial, né? Para responder esse chamado de Deus na sua vida. Então, tome nota do telefone, ó. Código 11, que é a Secretaria-Geral aqui em São Paulo, 3115-0819. 3115-0819. Anota, tira uma foto aí da tela, para você amanhã, na hora comercial, ligar, falar com a Secretaria da Grade, organizar e fazer parte do corpo acadêmico lá da Grade, tá bom? Além disso, eu vou deixar aqui também as informações da HIT, ó. Conhecer emissora, programação, conteúdo, tudo aquilo que a gente faz aqui para você e para sua família também. Eu tenho certeza que se você buscar um pouquinho de informação, conhecer um pouquinho da nossa programação, você vai se apaixonar e vai ficar por aqui também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho da nossa conversa. Conversa essa que continua aqui no intervalo, hein? Eu já falei mais de uma vez aqui que ia ser bom se a gente gravasse o intervalo. Daí o debate continua aqui. Mas nós vamos voltar para a nossa conversa, hoje recebendo o pastor Valdo, o pastor Rafael, falando sobre a vinda, a volta, momentos únicos, distintos, separados, como é que tudo isso funciona, tá bom? Eles já deram as perspectivas no primeiro bloco. Nós vamos continuar agora. E, pastor Rafael, vou iniciar o bloco com o irmão, para a gente retomar então daquela pergunta que eu deixei, porque o irmão fez uma referência muito interessante, dizendo que essa volta de Cristo, ela vem como um guerreiro para guerrear a favor de Israel diante da perseguição militar, né, que o Estado de Israel sofrerá. É isso aí. E aí eu deixei a pergunta, poxa, quando Jesus veio a primeira vez, os judeus esperavam esse guerreiro, e Jesus falou que não era isso. E agora Jesus vem como guerreiro. Então, no fundo, eles não estavam certos? Vamos lá. Então, como eu creio que eles estavam corretos, mas eles erraram o time, porque a primeira vinda de Cristo, ele vem como um cordeiro. Ele vem para retirar o pecado do mundo. E eles esperavam realmente isso, um Messias político que fosse libertado da opressão romana. Mas o texto de Romanos, capítulo 11, eu creio que ele lança um pouco de luz sobre essa cegueira. Romanos 11, 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não considerem-se presunçosos, que o endurecimento vem em parte Israel, até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, ele apartará de Jacó as suas impiedades. Eu creio que isso se cumpre literalmente quando ele realmente vem como leão da tribo de Judá, em sua volta em Zacarias capítulo 14, quando ele pisa os seus pés no Monte das Oliveiras, ali ele vai fender em dois e ele vai exterminar as nações ali. Apocalipse 19 vai dizer que se ajuntarão as aves para o grande banquete de Deus ali. Então, eu creio que eles erraram o time, né? Por conta dessa cegueira, eles não entenderam o propósito da primeira vinda de Cristo, que era para apartar-nos dos pecados. Mas ele vem uma segunda vez como leão da tribo de Judá, ele vem para guerrear, salva Israel no final e a gente dá entrada no período milenar. Boa. E aí, pastor Valdo? Eu acredito que essas coisas que o pastor está falando... Na metade. É na metade. Sim, se cumpre, porém, na metade da semana. Né? Eu citei alguns textos e vou citar aqui novamente. Apocalipse, capítulo 12, quando fala da mulher vestida de sol, nós vemos que ela vai ser poupada
da ira do inimigo, ela não é mais tocada. E isso por um período de 3 anos e meio. Então, nesta ocasião, Jesus expulsou os inimigos que invadiam Israel. Porque como que ela está vestida de sol? E o texto está claro dizendo que o inimigo investia contra ela. Eu vou ver o versículo, tá? Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse texto aqui é um texto difícil porque ele... É isso aí. Não tem tempo, né? Ele é atemporal aqui, né? Mas quando fala que nasceu o filho varão, na minha opinião aqui, é justamente porque reconheceram Cristo aqui, Israel, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que sustentasse durante 1.260 dias. Isso dá 3 anos e meio. E, novamente, vai citar aqui que o inimigo tenta investir contra ela, mas aí abre-se o chão e é devorado. Ou seja, irmão, por 3 anos e meio, Israel já não está mais sendo afligido pelo anticristo. Ele está sendo poupado. Então, quando Cristo voltar, se fosse no período final dos 7 anos, esse texto aqui ele não teria sentido. Porque por 3 anos e meio já não está mais sendo afligido, já acabou a tribulação. E isso fica bem confirmado também em Daniel capítulo 12, porque o versículo Daniel 12 fala que, terminando o capítulo 11, fala que o inimigo ele invade Israel. É nesse momento que existe esse chamado cerco, onde todas as nações invadem Israel, Zacarias 14. Armas, tendas palacianas e tal. Isso, Eu vou mostrar que é na metade da semana que isso acontece, mas que ali ele já encontra o seu fim, como está escrito, mas chegará ao seu fim. Não vai se completar 3 anos e meio ali dentro. 3 anos e meio já passou. É que quando chega 3 anos e meio, existe a invasão, né? Essa é a diferença, eu sei que não ficou claro aqui, porque acho que não daria tempo de explicar melhor, mas, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, o que os muitos conduzem à justiça, como estrelas sempre eternamente. Eu acredito que é daqui que Paulo traz a informação de que haverá ressurreição dos mortos e o corpo glorificado. Paulo tem que tirar de algum lugar, e é daqui que ele tira. Sabe por quê? Os pré-tribulacionais, eles falam que Paulo não tirou dos profetas nada. Ficou claro a sua explicação, que ficou engraçada a fala, né? É porque... Assim, Paulo tem que tirar o corpo glorificado de algum lugar, vai tirar daqui, ó. Ele tirou de algum lugar. Porque os pré-tribulacionais, alguns, não são todos, dizem que Paulo não se baseou nos profetas da sua escatologia, mas que Deus falou com ele diretamente, coisa que não está escrita em lugar nenhum. Eu discordo disso. Paulo tirou, sim, de algum lugar, tudo que ele fala. Então, aqui, fala da ressurreição dos mortos e da glorificação do corpo. Vou ser rápido, pastor. Isso, depois, 30 segundinhos para encerrar. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda aos céus e jurou por aquele que veio eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas cumprirão. Ele está dizendo, é depois de 3 anos e meio que isso vai acontecer. Mas, o que eu estou dizendo que não é o segundo período, tem que ser o primeiro, porque no segundo período Israel claramente está sendo salvo, depois de 3 anos e meio. Então, a ressurreição ocorre na metade da semana, não ocorre no final da semana. Como está escrito aqui, depois de 3 anos e meio ocorre a ressurreição dos mortos e a glorificação dos corpos. Está escrito isso lá no texto, professor Rafael? Eu não concordo, né, obviamente. Creio que é particular da interpretação do pastor, né? Até porque também, tange o livro do Apocalipse, pelo que eu entendi, ele faz uma leitura cíclica. E eu acho difícil essa leitura, porque todas as vezes que há mudança de capítulo, de assunto, tem uma particularzinha ali, cai, que traz um sentido de sequência, junto com uma outra que é a meta. Essas partículas, elas sempre trazem um sentido de sequência, de progressão. Então, eu não creio em um ciclo. Foi como eu disse, para mim, o anticristo, ele é morto no final, ele age durante todos os 7 anos, mas quando ele age com força mesmo, como o homem do pecado, como um perseguidor verdadeiramente a partir dos 3 anos e meio finais, que é o que eu entendo na minha leitura. E por não fazer a leitura como do pastor, que crê que é cíclica, que a história é recontada, eu também creio que não existe repetição dos eventos. Eu creio que são eventos que vão acontecendo. A gente tem visões panorâmicas, como o capítulo 4, o próprio capítulo 12, que tem o conflito cósmico ali, tem algumas questões. Apocalipse 15,
Eu creio que também é uma visão espiritual, uma visão celeste. Então, assim, é muito do ponto de vista de interpretação. Eu creio que, biblicamente, se sustenta mais essa maneira de enxergar o texto. Porque você dá literalidade ao texto, você enxerga o texto como ele está, e você não precisa ficar meio que espiritualizando. Não é o caso do pastor, porque ele não é um alegorista, né? Como geralmente faz os irmãos amilenistas, desculpa aqui, mas, bem, é assim que eu entendo. Eu creio que é uma progressão dos eventos mesmo. Boa. E aí, pastor, realmente... Não, aí ficou vago essa questão, porque o que eu li lá no Apocalipse 12 é a mulher sendo guardada por 3 anos e meio. Eu acho que ela é guardada por 3 anos e meio até o final. No final da grande tribulação, ela está sitiada. E aí Jesus vem e salva. Eu creio que essa é a visão. E esse texto, como o próprio pastor disse, é um texto confuso, porque é uma visão celestial ali, há um conflito cósmico, são visões meio turvas ali. Apesar de eu ser uma pessoa que lê o texto de forma literal, eu creio que há visões panorâmicas, como eu afirmei o tempo todo aqui. E para mim, Apocalipse 12, a mulher vestida de sol, faz referência a Israel. O filho varão, para mim, que nasce é Jesus. Sim. Alguns interpretam que é o povo de Deus, a mulher e tal. Eu creio que é Jesus. Por isso que é uma visão muito confusa. E, para mim, esse período de 3 anos e meio guardado faz referência, sim, à segunda metade da tribulação, aonde vem o anticristo. Então, ela não está sofrendo tribulação. Está sofrendo tribulação, sim. Mas não a ira de Deus na sua forma mais abrangedora. Porque algum remanescente tem que ser salvo no final. Acho que isso é comum para nós. Sim. A diferença é que o senhor vê no final. Eu não. Eu creio que, para mim, que o senhor vê no meio, eu vejo no final. Que esse remanescente, no final, ele é tirado da grande tribulação. E o Espírito Santo nesse período? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, porque comumente é um ataque que fazem, né? O Espírito Santo sai da terra, na minha opinião, não existe essa possibilidade, que ele é Deus, preenche todos os lugares e está em todos os locais. Perfeito. E a ação dele, que você quer saber, é como era na antiga aliança. Vinha sobre reis, sobre profetas. De maneira... Não é como hoje, que ele habita nos crentes. Até porque, se há conversão, que eu creio que haverá, eu creio que há ação do Espírito Santo. Não há uma conversão de um justo sem que o Espírito Santo faça parte. Sim. Então, ele que nos convence da justiça, do isso, juízo, exato. do pecado, então, eu creio que não tem como ter uma conversão sem a ação do Espírito. Perfeito, mas ele não vai ter ação como ele tem agora na dispensação da igreja, vamos dizer assim. Isso aí. Né? Exatamente. Vai ter uma ação. Mas está falando isso baseado lá no texto de Tessalonicenses? Qual? Capítulo 2? Fala que há um que tem que ser tirado, aquelas coisas. Eu creio que ali é a retirada da ação através da igreja. Aquele um que um detém, eu creio que sim. A figura. Mas ali é para aparecimento da figura do anticristo. É a igreja. É isso aí. Eu não sou bom de grego, não. O pastor é bom de grego? Não sou bom. Mas a gente pesquisa, né? Nós damos umas Você sabe que se você olhar no grego, a ideia vira outra. A ideia vira outra. Em qual? Tessalonicenses? Capítulo 2? Quem retém o anticristo é Jesus mesmo. Não tem outro. E ele não vai ser tirado. Quem vai ser tirado é o anticristo. Mas, só que, na verdade, não vai ser tirado. É aí que está o problema. A palavra ali é que ele vai surgir. Ele vai se levantar, até que do meio ele se levante. Eu estou falando isso pelo grego, você pode ver aí. Ali, né? Não, mas para mim é indiferente, porque a leitura que eu faço desse texto de 2 Tessalonicenses, a gente dá um salto aí, né? É o seguinte, irmãos, pedimos que vocês, a respeito da vinda, aqui está mais uma vez a parousia, que foi o termo usado no início aí, do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, exortamos que não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra ou epístola, como se procedesse supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade, o filho da perdição. Para mim, o isto aqui se refere ao dia do Senhor, e não à nossa reunião com Ele. Para mim, o dia do Senhor é o agente aqui mais próximo da fala do apóstolo Paulo aqui. Até porque ele já tinha exortado a igreja no capítulo 1. Então, eu vou aliás, ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 4, né? A partir do versículo 15. Sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Eu creio que não é à toa que Paulo ele escreve dessa forma. Você vê que até a forma de Paulo pronunciar aqui, ele fala, nós que tivermos vivos, ele se inclui, por crer na iminência. Mas o dia do Senhor virá e lhes pegará sem esperar. Então, assim, ele não se impõe, ele não se coloca no meio quando a questão é o juízo. Então, eu creio que, para mim, é didático. Deixa eu ficar quieto, vai. Eu vou ler dois textos, pastor, sobre essa questão do dia do Senhor. Vai lá.
Mateus 24, versículo 29 e 30, fala: o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue. Depois da tribulação daqueles dias, né? Depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá. Então, o sol e a lua vão se escurecer depois da tribulação, não é isso? Sim. Mais ou menos. E o texto de Atos lá, Atos 2, Pedro fala que faz a mesma Se citação. cumpriu o que o profeta Joel disse. Então, você está me ajudando, porque é isso que eu ia falar. Não, Joel 2. Você que perguntou, né? Vai se cumprir depois? O texto, Pedro diz que Então, mas aí é que está a questão, veja só. Joel 2, 30, 32, que é essa citação, essa referência bíblica. fala assim, ó: o sol se escurecerá e a lua se tornará em sangue antes que venha o grande dia da ira do Senhor. Isso, que é a mesma referência que Jesus faz lá em Mateus 24. O que se entende, então? Que o dia do Senhor, ele é depois da tribulação, mas antes da ira. Porque senão haveria uma contradição de textos. Veja só. Joel, vou ler de novo. O sol se escurecerá e a luz se tornará em sangue antes que venha o grande dia da ira do Senhor. O grande dia do Senhor, né? Antes. Mateus 24. Logo depois da tribulação daqueles dias, depois da tribulação, o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue. Tá, entendi. Sim. Então, o que você conclui? A Tribulação vem, Depois a ira. depois a ira vem. Entendi. É a forma como o pastor interpreta. Para mim, Não, eu só li Mateus o 24 texto. é a volta de Cristo. Mas eu não interpretei nada, eu só li texto. E Mateus 24, ele também é interpretado em bom. Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 23, diz: sai das grávidas aquele dia, porque haverá tão grande aflição e ira sobre este povo. Então, na minha opinião, a ira de Deus ela é derramada desde o primeiro dia dos 7 anos da grande intercaladas, tribulação. né? É isso aí. É difícil distinguir. Mas mesmo, aí não seria. está ele não É tá isso aí. entrando na questão se Jesus já voltou ou não. Porque aí, como o pastor Não, falou... sim, eu creio nisso. Eu Sim, também sim. nem estou entrando nessa questão, Exato, porque para mim a exato. ira Também é a é questão a da última interpretação. semana de Daniel. Para mim é todo o tempo ali abrange o tempo da ira de Deus. Para mim eu não consigo ver nem no livro do Apocalipse Distinguir momentos, né? essa distinção. Mas dá Sim. tempo de eu ler não, sobre isso aí, não? Porque Hã? eu não sei se nós estamos no mesmo tema. Posso ler sobre isso? Sobre a ira? Sobre a ira? Quanto tempo para encerrar, Angélica? Ó, então nós vamos fazer o seguinte, ó, o tempo está terminando, são 7 minutos para terminar, Tá. para finalizar o programa. 3 minutos para o Valdo, 3 minutos para o Rafael. É a última fala. Então dá um pitaquinho aí e já faz a conclusão para a gente encerrar, porque senão não dá tempo. Vai lá, pastor Valdo. Quando o quinto selo é aberto, Apocalipse capítulo 6, a descrição que está ali é a mesma de Mateus 24. Né? E é nessa ocasião que eles falam: montes e rochedos caem sobre nós. Eles estão falando da mesma coisa. É isso que eu vou Da mesma dizer. coisa. Tá. Aí ele fala assim: porque chegou o dia da ira do Senhor, e quem poderá subsistir? Apocalipse A ira 6. de Deus, ele vem a partir do quinto selo. É o Aí sexto, vem, né? vem É o a ira quinto, do é o Senhor. quinto. Antes é grande tribulação. Entendeu? Eu sei que a pessoa fala: não, mas ele só está dizendo aquilo que já está acontecendo. Não, não. A ira do Senhor começa a partir do quinto selo. Os primeiros selos são grande tribulação. Aí eu vou ler mais textos aqui. Apocalipse, agora, no capítulo de número... capítulo 11, versículo 15 a 19, ali fala da sétima trombeta. E é na sétima trombeta que Cristo volta. E depois que ele voltar, ainda vai derramar as taças da ira. Ele volta na sétima trombeta, mas principalmente porque o pastor crê de uma forma linear, contínua. Então, aqui, é claro que Jesus volta aqui. Eu sei que os pré não aceitam, mas Jesus volta aqui, está claro. Na sétima trombeta, como Paulo fala, no ressoar da última trombeta. E aí fala que agora a realeza do mundo passou para o nosso Senhor Jesus Cristo. Passou para ele chegou, e a Bíblia fala que agora só o seu nome será Só uma exaltado. adendo, pastor. Paulo fala no ressoar da última da sétima trombeta ou da última trombeta? Não, da última. Mas eu já me adiantei, eu sei que vocês porque acham que não é igual, a concepção é diferente, sim. Não, tudo bem. Mas Paulo fala no ressoar da última trombeta. 1 minuto, pastor Valdo. Tá. Então, aqui, ó, eu vou ler o versículo 18. As nações tinham se enfurecido. As nações se enfureceram. Isso é Qual que é grande o texto tribulação. esse? Apocalipse 11, 18. Mas chegou a tua ira. São coisas diferentes. As nações enfurecidas, como se aflorasse invasão, destruindo tudo,
a grande tribulação. Aí ele fala, mas chegou a tua ira. Esse mas já mostra, são coisas diferentes. A ira é uma coisa e a tribulação é outra. Deixa eu correr aqui. 30 segundos para concluir, pastor. Capítulo 14, versículo 10. Fala assim, cadê? Outro anjo, versículo 9, o terceiro seguiu em alta voz, dizendo, se alguém adora a besta, isso é na tribulação, correto? Se alguém adora a besta na tribulação em sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, esse também beberá o vinho do furor de Deus derramado sem mistura na taça da sua ira. Então, ele está deixando claro, aquele que adorar a besta na grande tribulação sofrerá a ira que vem depois. Tá. Correto? E aí nós teríamos... eu queria entrar no capítulo 14. Não, deixa, não vai dar tempo. Não vai, tudo bem. precisa encerrar, pastor. Tem mais textos, mas tudo bem. Eu acho que esses aí deu uma... Boa. 3 minutos. É para encerrar, é a última fala, hein, Rafael? Não temos mais tempo. Vai, por favor. Amém. É legal como o pastor ele monta ali a interpretação, mas faltou ele apresentar a volta de Cristo nesses textos. Ele apresentou eventos, mas não apresentou a volta de Cristo. E no capítulo 14 aqui, ele apresentou o versículo 10, mas se você continuar lendo, o versículo 12 mostra que Israel está aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E eu ouvi a voz do céu que descreve, bem-aventurados os mortos que agora morrem no serviço do Senhor, diz o Espírito, que descansam em suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Ele está falando de algo futuro. Vai quando vier a ira. Então, claro, exatamente. Israel está aqui ainda, a igreja também está aqui. Então, mas aí a questão é que, para mim, Cristo não voltou. O Senhor quer que aqui, ele impede no Monte Sião, é uma volta de Cristo. Eu não vejo isso, eu vejo esse texto no céu. E, na minha opinião... Mas não tem Sião no céu, pastor. Para mim, essa visão é celeste junto com 144 mil, que se completa com o versículo 15, com o capítulo 15. Então, 144 mil vão estar no céu? Não, pastor. Nessa ocasião, eu creio que já estão no céu. E viu, aqui, ó, o 15, e viu outro grande sinal no céu, grande e admirável. 7 anjos que tinham os últimos flagelos, pois com esses consumou a sua ira. E vi um mar de vidro mesclado como de fogo, que aqueles que venceram a besta, sua imagem, seu sinal, seu número, seu nome, estavam de pé junto ao vidro do mar, e possuíam as harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, para mim é os 144 mil, servo do Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grande e admirável são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são seus caminhos, ó Rei das Nações. Para mim, Apocalipse 14 não marca o evento da volta de Cristo. Para mim, Apocalipse 19, sim, fala sobre a volta de Cristo em glória, com os santos vindo junto com ele nas nuvens, para dar entrada no estado eterno. É diferente a visão do pastor do que a gente costuma ver, né? Não é literal, a visão é terrena, é Romanos 11. Mas, para mim, ela traz muitas problemáticas. Como é que a gente encaixa Apocalipse 3:10, que a gente nem entrou aqui? Como que guarda a igreja e de um período e outro período ela sobe e volta para ser guardada do meio da tribulação, do meio da ira de Deus sendo derramada? São muitas as perguntas que a interpretação traz. Mateus 24, que a gente comumente crê que é o texto da vinda em glória de Jesus ali, e aí depois ainda tem mais um período de ira, eu não consigo enxergar a base bíblica para tais afirmações. Mas essa é realmente a minha interpretação, eu respeito ao pastor Valdo, um homem de Deus, um homem muito inteligente, que dispensa comentários, mas diverge um pouco porque, para mim, não responde perguntas. Boa. Não tem mais tempo. Valdo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Deus abençoe bastante, viu, sua vida, seu ministério. Os contatos, tá, que o Valdo disponibilizou, estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no programa Vejam Só. Pastor Rafael, privilégio, viu, recebê-lo, conhecê-lo. Deus abençoe. Deus continue derramando graça, tá bom? Sua vida e ministério. Os contatos também, né, a rede social do pastor Rafael, à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Vamos chamar a enquete, e aí a gente já encerra na sequência, vamos ver como é que ficou o resultado lá da nossa enquete. A pergunta era, Cristo vem uma ou duas vezes? Vamos ver o resultado? 58% definindo que é um só evento, né? Um só momento, uma só vinda. 35% dividindo em duas fases, duas ocasiões, dois momentos. E 7% ainda no mistério, não sabem. Espero que o programa tenha ajudado esses 7%. E, de novo, eu vou confessar que fiquei surpreso com o resultado da enquete. É a mesma parcial que já estava também. Eu confesso que fiquei surpreso com o resultado da enquete. Mas quero agradecer a todo mundo que votou, que participou,
me deu o carinho da sua audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da nossa programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora, para se manter aí sempre muito bem informado. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.